Mais uma vez, irmãos, estamos aqui hoje para nós continuar a respeito desse tema que muitos trazem a respeito do anticristo, da grande tribulação, mas neste momento aqui, nós vamos falar disso, irmãos. Muitos irmãos têm trazido para a igreja, irmãos, assuntos que parecem tenebrosos. Coisas que não deviam ser trazidas para a igreja, coisas que se fala que vai haver no futuro. Eu não carrego essas coisas. E nem procuro me focar nelas. Mas a respeito, irmãos, destas coisas que os irmãos, alguns pregadores, pastores, homens que são cultos, teólogos e sábios, não interpreta direito. Eu estive uma vez, há muitos anos atrás, conversando com o pastor Rafael, que era da igreja presbiteriana, e ele falava, eu perguntei para ele, irmãos, como ele se interpretava aquele ponto na Bíblia. Ele disse, irmão, a Bíblia já é interpretada, e é verdade, irmãos, ela já é interpretada. Só que muitas vezes não se entende como ela é interpretada. Porque só há um intérprete na Bíblia, é o Espírito de Jesus Cristo. Este é o intérprete da Bíblia que nos faz conhecer todas as coisas. Nós vemos aqui no livro de Daniel, irmão, nós vamos entrar nesse assunto porque é um assunto importante. Daniel falando, no capítulo 7, verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Nós vemos aqui, irmãos, no verso 21. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia.
Irmão, aqui nós estamos, esta ponta aqui, irmãos, se fala do Império Romano. Qual foi o reino, o poder que fala aqui a respeito dos santos do Altíssimo? O Império Romano. O Império Romano foi o império que quase que domina toda a terra. O mais longo desses impérios foi ele. Que diz assim: eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Para nós entender isto aqui, irmãos, realmente, nós temos, irmãos, que começar do princípio da igreja. No começo, irmãos, da pregação de Jesus Cristo, no começo do Evangelho. Quando Jesus começou a pregar, quando ele, irmãos, fez a sua obra, deixou realizada a sua obra, a obra da pregação do Evangelho, ele realizou, morreu e ressuscitou. E nós vemos que Jesus, falando a respeito das coisas que iam acontecer, Jesus disse: mas antes que aconteça, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregarão aos sinédrios, e se apresentarão diante de reis e governadores. Jesus falando isso, antes de que todas essas coisas aconteçam, todas aquelas coisas que